Você sabia que dá para utilizar um gerenciador de pacotes diretamente do terminal do macOS? Pois é, você consegue utilizar uma ferramenta parecida com apt, dnf, pacman. A única diferença é que ele não vem instalado por padrão. Mas no vídeo de hoje eu vou te mostrar o Homebrew. O Homebrew é essa ferramenta aqui que diz ser o gerenciador de pacotes que faltava no macOS. E realmente ele funciona de uma maneira muito similar ao apt, dnf. Você consegue instalar, desinstalar, você consegue pesquisar por aplicativos, dá para fazer várias coisas diretamente do terminal do macOS. Ele é muito utilizado por desenvolvedores que utilizam o macOS. Aqui no site a gente consegue ver que ele também existe uma versão para Linux, então se você quiser você pode testar aí na sua máquina Linux, mas ele não faz tanto sentido assim no Linux, já que existe apt, dnf, pacman, que funcionam de maneira muito bem. Então esse aqui ele tem um apelo muito maior para quem vai utilizar no Mac. Para instalar é muito simples, é só você acessar brew.sh, você vem aqui nessa parte de install Homebrew, você copia esse único código, aí a gente vai no terminal, a gente vai colar esse texto e vai apertar Enter. Ele vai pedir a senha de sudo aqui pra gente e ele já vai instalar tudinho pra gente. Se você não tiver o Command Line Tools do Xcode instalado, esse processo vai demorar um pouquinho. Se já tiver instalado, ele vai ser muito mais rápido. Mas depois que terminar a instalação, a gente precisa copiar mais 2 comandos aqui no terminal. Aqui a própria instalação já passou esses comandos, então é só você copiar o primeiro, colar, dar um Enter aqui, copiar o segundo e colar ele de novo. E pronto, o nosso Homebrew ele já está instalado. Agora eu vou te mostrar um pouquinho do que ele é capaz de fazer. O Homebrew ele consegue instalar 2 tipos de aplicação. Aplicação de linha de comando, que ele chama de fórmula, e aplicações com interface gráfica, que eles chamam de casks. Primeiramente, vamos instalar aqui uma aplicação de linha de comando para a gente ver como que funciona. Eu posso pesquisar aqui por um Node.js, por exemplo. Eu dou um brew search e o nome da aplicação, eu dou um Enter e ele já vai me mostrar todos os resultados com esse nome. Aqui a gente consegue ver que as fórmulas, que são as de linha de comando, você acha várias libs, e o próprio Node, você acha o Node.js na versão 10, 12, 14, 16 e 18, e depois tem alguns casks que ele também encontrou nessa busca. Como eu quero o Node.js na versão mais atual, eu posso dar um brew, install, node, e pronto, ele vai fazer a instalação para mim. Ele já vai puxar todas as dependências necessárias, instalar todas elas, instalar o pacote, e depois ele já vai estar prontinho para utilizar. Ele já fez a instalação aqui para mim. Agora para a gente ver se o Node realmente já está instalado, eu vou dar um node-version e aqui a gente consegue ver que ele instalou o Node na versão 19.9.0. Para a gente instalar o Cask, que é a aplicação com interface gráfica, tem 2 maneiras da gente fazer isso. Vamos limpar aqui primeiro o nosso terminal. A gente pode vir aqui dar um brew install Firefox. Ele vai instalar o Firefox normalmente, só que se ele tiver uma fórmula e um cask com o mesmo nome, ele vai instalar a fórmula por padrão. Se você quiser forçar que ele instale a aplicação com interface gráfica, é só você vir aqui depois de install, dar um --cask e pronto, ele vai instalar a aplicação com interface gráfica. Isso faz muito sentido, por exemplo, num caso do Docker, que tem tanto a ferramenta de linha de comando do Docker, como tem o Docker Desktop, que eles chamam aqui no Cask de Docker. Então você precisa definir qual é o tipo de aplicação que você está querendo instalar. Depois de instalada a aplicação, a gente consegue vir aqui no Spotlight, pesquisar por Firefox, e abrir ele aqui, a gente vai ver que está tudo certinho, ele já está instalado. E é a mesma aplicação que você baixaria do site do Firefox. Aqui é a primeira vez que a gente abre a aplicação, ele fala que é um aplicativo baixado da internet. Se a gente tem certeza de que deseja abrir, é só clicar em abrir e pronto, ele vai abrir a aplicação normalmente. Vamos fechar aqui o Firefox rapidinho. Depois que você instalar uma série de aplicações pelo Homebrew, talvez você queira ver quais foram todos esses aplicativos que você instalou. Para isso é muito simples também. É só você digitar brew list e pronto, ele vai puxar todas as aplicações que ele instalou no Homebrew. Aqui a gente consegue ver que tem o Node, tem o Firefox e tem todas aquelas outras dependências também que o Node pediu, então ele está aqui instalado como fórmulas também. Se a gente quiser desinstalar uma dessas aplicações, é só vir brew, uninstall e o nome da aplicação. Ele já apagou a aplicação aqui para mim. Se eu abrir o Spotlight, eu não consigo mais achar o Firefox. Aqui no Homebrew, eu também tenho um comando onde eu consigo limpar todas as dependências que estão sendo inutilizadas. Primeiro, vamos desinstalar o Node.js. Para isso, é só vir aqui, brew, uninstall, node, e você consegue ver aqui que ele só desinstalou o Node. Se a gente der aquele brew list, a gente consegue ver que tem todas essas outras dependências que agora estão sendo inutilizadas. Se a gente vier aqui e der um brew auto remove,
a gente consegue ver aqui que ele apagou todas essas dependências que estavam sendo inutilizadas. Aqui ele deu um aviso que ele não apagou esses certificados e se você quiser remover eles manualmente, você consegue, eles estão nesse comando aqui. Aí vai da sua escolha. Se a gente der um clear aqui e der um brew list de novo, a gente consegue ver que ele não tem mais nenhuma daquelas dependências. Eu recomendo muito que você dê uma olhada aqui na documentação do Homebrew, porque ele tem muito comando, ele tem muita coisa realmente que ele consegue fazer. É uma ferramenta muito poderosa, mas uma coisa que eu quero mostrar aqui para vocês são os tabs. Os tabs são os repositórios do Homebrew onde você consegue baixar as aplicações. E qualquer pessoa consegue fazer um repositório por Homebrew. Você só precisa ter um repositório Git. Inclusive, você consegue utilizar o próprio GitHub para hospedar o seu tab e aí de maneira gratuita você consegue deixar ele disponível publicamente e até mesmo divulgar para as pessoas. Para você aprender como faz um tap, também dá uma olhadinha aqui na documentação, que tem diversos detalhes, várias questões que você precisa seguir certinho, e não dá pra gente explicar aqui, senão esse vídeo vai ficar muito longo. Mas eu vou te mostrar um exemplo de repositório do Homebrew. Aqui é da própria equipe do Homebrew, mas ele não vem instalado por padrão, e é um repositório cheio de fontes. Aqui a gente consegue ver que é um repositório do GitHub como qualquer outro, e aqui dentro da pasta Casks, esses arquivos nada mais são do que arquivos Ruby. Se a gente olhar dentro aqui de um desses arquivos, a gente consegue ver como que ele funciona. Aqui ele basicamente está pegando um arquivo de fonte diretamente do GitHub do próprio Google, pegando aquele arquivo .ttf e fazendo a instalação através do Homebrew. Assim você consegue instalar diretamente do terminal, você consegue desinstalar também, mas você tem a certeza que o arquivo está vindo aqui da fonte oficial. Se você for criar o seu próprio repositório, tenha certeza de que você sempre está nomeando ele com homebrew, traço e depois o nome do seu repositório. Assim você vai conseguir utilizar o próprio comando brew tap para você poder instalar esse repositório lá no seu computador. Para a gente instalar esse repositório aqui é muito simples. É só a gente utilizar o comando brew tap. Esse comando tap basicamente você vai instalar um novo repositório. Depois a gente vai digitar aqui homebrew barra. Esse aqui basicamente é o nome de usuário do GitHub. Por exemplo, se eu fosse criar um repositório, seria Raul Craveiro barra, então isso vai mudar de acordo com o repositório que você está instalando. E depois, lembra que eu falei que você precisa colocar Homebrew aqui no traço? Como o nome do seu repositório é Homebrew-cask-fonts, aqui a gente vai colocar cask-fonts. Dá um Enter e ele já vai instalar o repositório aqui pra gente. Aqui a gente consegue ver que ele já pesquisou por todo esse repositório, ele viu que tem 2041 casks, então ele já está pronto para poder pesquisar por todos esses arquivos. Então agora a gente já consegue instalar normalmente todas essas aplicações. A gente pode pesquisar aqui, por exemplo, por uma fonte Open Sans, e aqui embaixo agora ele mostra que existe o cask fonte-open-sans. A gente pode dar um brew, install-cask, fonte-open-sans e pronto, ele vai instalar já a fonte para mim. Para a gente ter certeza que essa fonte foi instalada, a gente pode abrir o Spotlight, pesquisar por catálogo de fontes e aqui a gente consegue pesquisar por Open Sans. Aqui a gente consegue ver que a Open Sans já está instalada com 20 estilos diferentes, então a gente tem a certeza que essa Open Sans está instalada. E o processo para desinstalar é a mesma coisa, brew, uninstall, fonte-open-sans. Você tem um MacBook com chip M1 e quer saber como instalar Linux nele? Então clica nesse vídeo aqui do lado que o Gil vai te mostrar como. Eu te vejo lá!